podcast O Paraná de hoje, o Paraná Podcast, nós temos a satisfação de conversar com o empresário Alfredo Keifer. Empresário, foi deputado federal também por 3 mandatos. Estamos conversando com empresários, com lideranças políticas aqui nesse espaço. E hoje a gente tem essa satisfação. Aliás, 7.0. 7.0 turbo. 7.0 turbo. Isso significa o quê? Turbo significa que o motor está em forma, o carro está em velocidade e que está tudo certo para correr bastante. Saúde? Saúde está bem, clinicamente está bem. Todo mundo sabe que eu sou deficiente, né? Mas deficiência não é doença, deficiência é um estado, né? E que eu administro isso de forma absolutamente normal. Já disse muitas vezes que o meu menor problema é a deficiência, né? Então a gente tem outros muito mais problemas para administrar. Essa situação de superação, muita gente tem admirado no senhor, diante dessa trajetória toda. Como que surgiu a deficiência? O senhor pode falar sobre isso? A gente vai quebrando os protocolos aqui, a gente ia falar sobre outro assunto, mas vamos entrar nesse assunto? Nenhum constrangimento. Eu tive uma infância complicada, eu tive um vírus que me atingiu, muito parecido com a polimiolite, e eu tive uma doença rara chamada polimiosite. Ela atrofia os músculos, inibe o crescimento, né? E deixa a pessoa fraca, sem estrutura para poder caminhar com as próprias forças. Passei por muitos tratamentos, dos 6, 7 anos até os 15 anos eu morei em hospitais, Santa Casa em Porto Alegre, Hospital de Clínicas em São Paulo, onde fiquei 11 meses em tratamento, saí pior do que eu entrei. O senhor tinha quantos anos mesmo? Eu tinha 7 anos. 7 anos quando o senhor começou o tratamento. A minha mãe me levou ao Hospital de Clínicas em São Paulo, porque era o centro de tratamento, né? Especializado, ainda hoje ela me levou caminhando de forma bem debilitada e meses depois ela foi lá e me sequestrou do hospital. Me levou embora sem dar baixa, porque eu já não caminhava, estava andando de cadeira de rodas, ou seja, eu entrei pior do que eu entrei. Fui cobaia de muitos estudantes de medicina, que era uma doença rara, que, aliás, eu digo assim que devo muito à minha mãe, que falecida já em 2020, mas essa doença, ela dizimava a maioria dos que contraíam essa doença. Sempre jovens, crianças, de pele branca, não há registros de pessoas com pigmentação negra de terem tido essa doença, e elas morriam normalmente por excesso de calor. Esse vírus, ele fazia o corpo ir para 40, 42, 45 graus de temperatura, e que a minha mãe debelou porque ela me colocava numa bacia de água fria. O corpo quente, você tem que debelar ele com antitérmicos e água e tal. E veja que o meu pai era um homem moderno e que já naquela época ele tinha uma geladeira no interior do Rio Grande do Sul. Ele já tinha uma geladeira querosene. Então ela fazia gelo, pegava água fria do poço e foi debelando a minha febre até que conseguiu estabilizar, e depois foram se tratando as sequelas. Lá pelo período que eu tinha 13 anos, então, hospital evangélico em Curitiba, através de um mecanismo, eu tenho as pernas normais, mas eu uso um aparelho ortopédico que
sustenta as minhas pernas. Se eu não usar o aparelho ortopédico, eu simplesmente a minha força no joelho é zero e eu não paro de pé. Então, desde os 13 anos eu uso um aparelho ortopédico que me faz eu conseguir caminhar para todos os lados. Aí, depois disso, aquela situação de superação, com toda a dificuldade física, eu ia para São Paulo, voltava, fiz a escola primária lá no interior de Toledo, na Vila Dois Irmãos, onde meu pai chegou em 1961. Aí depois criou-se o ginásio, né, o antigo ginásio. Eu fiz o ginásio também lá em Dois Irmãos. Outro dia comentei com o pessoal de Marechal que o primeiro ano do ginásio eu fiz no município de Marechal Rondon, quando Quatro Pontes ainda era distrito de Marechal, primeiro ano. Depois o ginásio veio para nossa vila, em Dois Irmãos, concluiu o ginásio, e nos anos 70, então, meu pai, por conta de buscar uma estrutura melhor de educação, tinha outras nuances, ele era um comerciante pequeno lá, e aí ele foi morar na cidade em Toledo, e aí em Toledo eu fiz o curso de técnico em contabilidade. Né? Sou contador formado, lá nas antigas o contador técnico assinava balanço, hoje só com curso superior. E isso aconteceu dos anos 70, 75, por aí. E no ano de 76, no final de 76, formado já no colegial, fui procurar um curso superior. E o único que tinha era em Cascavel, a Festival. Hoje a UniOeste era Faculdade de Ciências e Letras de Cascavel. Eu passei no vestibular. Então, a partir de janeiro de 1977, que agora vai fazer 50 anos, então, desde aquele momento, eu estou aqui. Nos primeiros meses, eu ia, voltava para... Mas, então, a partir de começo de 77, então, que eu posso me considerar que eu sou um cidadão cascavelense. A infância do senhor foi diferente, né? Não pôde brincar com as crianças, enfim, mas o senhor administrou bem isso, o senhor lembra bem como que era? Claro, porque não é fácil, né? Nunca joguei bola, nunca joguei futebol, e de repente isso tenha sido o meu encaminhamento para sempre apoiar o esporte. Né? Futebol, sou amante do futebol, contra os corintianos, mas eu não tenho constrangimento, aprendi a ser santista justamente em São Paulo, onde em 62, quando eu era menino, já tinha a TV preto e branco e o Pelé estava no auge. Então, é como hoje, no passado recente, muitas crianças viraram santistas quando o Neymar era o grande craque do Santos. Sim. Eu virei santista porque o grande craque na época era o Pelé. Só se falava Pelé, Pelé, Pelé. E aí eu virei E Santos santista. campeão brasileiro, campeão do mundo, Do né? mundo. Então tudo isso foi puxando, né? O meu pai, estimulado por mim, lá no interior de Toledo tem um clube, né, até hoje tem, Sociedade Santa Cecília, em Dois Irmãos. O meu pai era o presidente do clube, um líder local, comerciante, né? E aí foram montar um clube e por indicação minha, por sugestão minha, porque eu vim santista de São Paulo, moleque, e ele colocou o nome do time, Santos Futebol Clube. É um time amador que até hoje está lá. Quem quiser conferir, interior de Toledo tem um time de futebol amador chamado Santos Futebol Clube, que em última instância o padrinho nominal é Alfredo Kaifer. Olha só, até por conta disso, essa minha história da deficiência do futebol, que eu não conseguia jogar, mas lá no interior de Toledo a gente não tinha cadeira de roda, não tinha nenhum. Hoje eu ando muitas vezes com
um scooterzinho elétrico, todo sofisticado, mas na época o que tinha era uma carriola, um carrinho de mão, que meus amigos me levavam lá para o campo, às vezes até simulava, mesmo sem poder andar, jogava no gol e tal. Então, isso me levou a ser um incentivador do esporte. Por muitos anos, a partir de 2005, no Instituto Alfredo Kiefer, o principal programa era o Jovem Atleta, que hoje eu encontro gente marmanjo, já adultos formados e tal, e eles vêm me cumprimentar e dizer, olha, graças ao programa Jovem Atleta, os pais, muitos me abordavam, o meu filho ficou fora de droga, teve uma formação esportiva e tal, e isso ajudou a moldar o caráter. Até no esporte, tanto é que de 93 a 97, eu fui presidente do glorioso Cascavel Esporte Clube, né, que foi o campeão paranaense nos anos 80. Então o meu envolvimento sempre no esporte é muito grande. Hoje participo das atividades aí do esporte, também do nosso profissional. O presidente Valdinei tem esse grupo de atletas Talentos de Jesus, e ele confessou um dia que grande parte desse programa ele se espelhou no jovem atleta que nós criamos na época. Então são algumas nuances da nossa vida. Olha quantas histórias interessantes e que servem de reflexão também para quem está nos acompanhando sobre essa persistência, né? Até onde o senhor chegou na como infância empresário. Ainda, Zé Roberto, tem uma coisa que é interessante eu contar. Quando eu saí do hospital, que eu estava deficiente e tal, a minha mãe, que me perguntaram de quem que eu tenho saudades na vida, e eu disse do meu pai e da minha mãe. A minha mãe, ela era católica, devota, e lá quando era criança, quando saí do hospital, a minha mãe tinha a fé absoluta de que ela conseguiria um milagre. Olha só. Ela subiu comigo as escadarias da Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte. Ela subiu e desceu comigo todas aquelas escadarias longas e tal, porque ela acreditava piamente que, por intercessão divina, apareceria um milagre e o filho dela saía correndo. Então, aí o milagre, evidentemente, que aconteceu de uma outra forma. Eu ia dizer isso, não deixou de acontecer um milagre. Nós estamos falando de fato de 60 anos atrás, não é? A medicina mudou muito, evoluiu, e o senhor destacava também, não é, que falou inclusive aqui que muitas pessoas morreram. Sim. Na juventude. Algum ainda, tipo de milagre, pela fé dela, aconteceu. E o senhor sente isso, claro, com clareza. Claro. E diante de tudo isso, o senhor sempre foi, a gente já destacou aqui, com essa persistência, com esse dinamismo, né, superando, muitas foram as superações, não é? A gente sabe que não é fácil, e quem passou por isso ou passa por isso sabe do que o senhor está falando. Mas com 20 e poucos anos o senhor já ingressou na vida empresarial. Aliás, o Dilvo Grolli esteve aqui, nós já conversamos com muitas pessoas, inclusive durante esse ano, falando sobre os 50 anos do Jornal Paraná. O Dilvo Grolli disse que o senhor estudou com ele na Festival, é verdade? Ele foi contemporâneo meu, o Dilvo. Formamos juntos na mesma turma no ano de 1980, no curso de Administração de Empresas da nossa gloriosa Festival. Onde o reitor, em última instância, era o prefeito da cidade, que era o Jaci Miguel Scanagata. Olha só, que grupo então, que tinha. Porque a faculdade era municipal, né? Então
o reitor mor era o prefeito da cidade. E o senhor, vivenciando tudo aquilo, foi um lutador também para que ela se tornasse uma universidade pública, né? Eu lembro que até o Divo fez menção, o próprio jornal, né? Entre as bandeiras, sim, entre as lutas, abraçou também essa ideia, né? Veja que nós temos muitas histórias para contar. Mas, e 20 e poucos anos, aí o senhor pensou, vou seguir a carreira? Aos 26 anos, 21 anos. Eu sou de 55, em 76, dia 31 de dezembro de 76, eu dei baixa no único registro de carteira de trabalho que eu tinha, né? Eu comecei a trabalhar aos 17. Naquela época, Zé Roberto, tinha muito das antigas que os filhos que trabalhavam nas empresas dos pais, por exemplo, eu comecei a trabalhar e não me arrependo disso porque é um aprendizado que é tão importante que você deveria pagar em vez de você receber. Mas a gente ganhava nos primeiros tempos uma mesadinha do pai e tal. E só quando eu tinha 17 para 18 anos que eu tive carteira de trabalho assinada efetivamente. Então, e aí, por alguma circunstância, eu estava no meio. O pai do senhor era do comércio nessa época? Meu pai era do comércio, sempre. Que isso incentivou também a relação com as pessoas, claro, com os negócios? E nós tínhamos um negócio de venda de rações e venda de pintainhos lá em Toledo. E eu tinha relação com uma pessoa, com um granjeiro, que era o principal cliente da empresa. Eu e um colega meu, balconista, atendíamos a pessoa e, de algum momento, ele disse, olha, eu estou com outras coisas, atividade e tal. Só que esse detalhe, ele dá quase um capítulo de um livro de memórias. Mas, resumindo, ele chegou a dizer, ó, eu quero alugar a minha granja para vocês, toco aqui, eu tenho outras atividades e tal. Eu e o meu sócio, a gente dizia, mas o nome dele é Henrique Pedro Nezelo. Tá? A granja dele é aqui no município de Cascavel, já na São Roque da Lopei. A gente não tinha dinheiro. Eu fiz uma conta, trouxe o meu salário da época para cá, seria hoje equivalente a uns 3 mil e poucos reais de salário. Hein? Mas, seu Nezelo, nós não temos dinheiro para tocar suas granjas e tal. Olha, as primeiras granjas, vocês compram tudo no meu nome e tal, e depois vocês me apresentam o resultado. O resultado é de vocês, só paga minhas contas e tal. Depois do segundo, terceiro lote já fora da empresa, a gente começou a ganhar um dinheirinho, eu e o meu sócio, 50% cada um na época, e fomos tocando. Um lote, 2 lotes, vendíamos frango vivo, aí na sequência apareceram mais outras granjas, e aí eu fui aumentando o tamanho do negócio, e aí surgiu uma granja que tinha um matadourozinho, um depenador que a gente chamava, né, que já se depenava o frango e aí eu, em cima de uma combinha, daí aprendi a dirigir, já levava o franguinho ali em Toledo, depois eu vim para Cascavel entregar produto, e daí naquele ano que eu comecei a vir para cá, eu aluguei, depois acabei comprando um outro conjunto de granjas aqui em Cascavel. Né? Então, aí era um pouco Toledo, um pouco Cascavel, daí larguei tudo lá e vim definitivamente a Cascavel. Aí tem uma historinha interessante que o meu sócio, veja só a circunstância, nós tínhamos 50% cada um na granja. E o meu sócio um dia chegou e disse assim, Alfredo,
eu estou complicado. Eu me apaixonei pela filha do dono da granja que nós estamos alugando. Eu não posso mais viver a situação. Então eu te vendo a minha parte e tal, porque é constrangedor, né? Começou a namorar e a coisa está indo bem, eu acho que a gente vai noivar, e eu não quero ter de patrão o pai da minha noiva. E a gente, assim, em 5 minutos, fez a divisão. A Kombi é tua, esse carrinho é teu, a metade das contas é tua, a metade dos créditos é teu e tal. Fizemos acerto em 15 minutos. O meu sócio acabou, de fato, casando com a filha do dono, constituiu família, foram morar para Tocantins, e aí agora, recentemente, eu tive uma notícia muito ruim. O meu sócio está estalerado, ele contraiu a ELA, esclerose lateral aminotráfica. De vez em quando eu ligo para a família para saber como ele está e tal. Então você veja nuances importantes da vida. Estamos conversando com o Alfredo Kiefer, empresário, e contando um pouquinho da sua história. Lembrando que esse é um espaço sempre aberto, a gente tem conversado com pessoas ligadas aos mais diversos setores, às mais diversas linhas de pensamento, e sempre com histórias para que nós possamos refletir. E hoje estamos falando um pouquinho com o Alfredo Kiefer. Alfredo, muita gente tem colocado, olha, o Alfredo Kiefer é um homem que é à frente do seu tempo, até pela história, pelo que o senhor construiu, pela inteligência que as pessoas têm visto diante das ações que o senhor tem colocado em prática, e a gente estava relatando aqui um pouquinho da história, né? E o senhor dizia há pouco que veio para Cascavel. Qual que é o diferencial na época do senhor para realmente enxergar um pouco à frente, como muitos dizem que o senhor é um homem à frente do seu tempo? Eu acho assim, ninguém é tão capaz de estar... você pode ser diferenciado à frente do seu tempo, mas não há como você não sofrer das mazelas da nossa economia brasileira. Então, em 50 anos eu passei pelo plano cruzado do Sarney, da Tablita, passei pelo plano cruzado do Collor, depois teve mais algum plano depois disso, o plano real. Quer dizer, a economia brasileira ela vem de saltos aí há muitos anos, e eu diria assim, que quem conseguiu sobreviver é um verdadeiro herói. Aliás, quem consegue sobreviver hoje já é um grande herói, né? Como é que você vai sobreviver a uma situação onde uma taxa de juros de mais de 1% ao mês, que não estimula a que o empresário compre máquina, que invista no seu negócio, que é melhor ele ser agiota do governo, aplicar em título público? Mas interessante, seu Alfredo, quando o senhor fala desse período todo, nós tivemos um período de inflação lá em cima, 80%, 100%, enfim, uma loucura, os preços sendo mudados nos supermercados, aquela loucura toda. E dizem alguns especialistas que as crises também geram oportunidades. O senhor cresceu em muitos momentos de crise, por essa visão, não é? O senhor fala hoje da taxa Selic, a taxa de juros, né, 14,25. Para os dias de hoje, é uma taxa elevadíssima, né? A inflação em alta ainda, 5%, está abaixo, está acima da meta do Banco Central, né? Parece que não consegue reduzir, algo, e nós temos algumas medidas aí que podem elevar a inflação, isso significa que os juros não vão cair, não é? Hoje é difícil realmente investir, mas sempre há saídas, o senhor sempre encontrou saídas alternativas? Não, há saídas, mas elas dependem de elementos, de circunstâncias em que muitas vezes alguns setores não conseguem sair da crise. Alguns, lógico, todos os setores têm altos e baixos. Eu sempre digo que o momento da crise é a véspera do bom resultado, porque se você tem um preço ruim hoje de soja e milho e tal, vai se plantar menos
na próxima safra e o preço sobe. Se o frango hoje está, frango suíno hoje está num preço ruim, lá na frente ele vai melhorar porque o mercado tem que se ajustar, né? Então é assim que vive a economia. Mas nós estamos vivendo momentos muito difíceis e a notícia ruim é que tem tudo para piorar. No ano que vem nós só conseguiremos reduzir a taxa básica de juros se houver um ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? É o equilíbrio das contas públicas, tá? Para que haja o equilíbrio das contas públicas, você tem dois caminhos, né? Ou você reduz drasticamente o custeio, a máquina, a despesa, ou então você faz o equilíbrio através do aumento da carga tributária. Nesses dias eu estava conversando com empresários e dizendo que é provável que no ano que vem, Zé Roberto, os empresários serão mais espolhados ainda com aumento de carga tributária e vão ter que aplaudir. Porque ele vai dizer assim, olha, se eu não pagar mais imposto, não vai ter ajuste fiscal e não vai ter redução da taxa de juros, tá? Então veja só em que camisa de força nós nos encontramos. É evidente que um governo liberal, um governo que foque a iniciativa privada, a liberdade econômica, estímulo ao comércio, à agricultura, à indústria, possa fazer as duas coisas, né? Há que ter um corte radical nas despesas, há que ter um programa de privatização fortíssimo, tá? Para que daí a gente possa reduzir também a carga tributária e reduzir, fazer o ajuste fiscal com as duas coisas. Não há forma de nós termos uma taxa de juros, volto a repetir, antes de ter o ajuste fiscal. E se a gente continuar com um governo populista, tá? Com uma possibilidade do atual governo se reeleger, nós certamente passaremos dias muito difíceis a partir de 2027. Né? Aliás, o senhor esteve lá, foi deputado por 3 mandatos, eu lembro que a gente teve a oportunidade de conversar naquela ocasião, o senhor participava de comissões, discutiam, não é, com a mais alta cúpula do conhecimento econômico do Brasil, com alternativas, não é? Os nossos representantes, outro dia eu recebi aqui o Márcio Blasius, que é o presidente da SIC, demonstrando extrema preocupação, Alfredo, com a reforma tributária, que tem muita gente que não está falando isso. Com os ajustes, não é, que agora serão implementados, né? Por exemplo, o setor de serviços deve sofrer muito. Quer dizer, o pessoal que estava lá não encontrou os caminhos ideais. A gente precisa de uma reforma tributária, mas não essa que está aí. Vou contar uma historinha, Zé Roberto, de uma das reformas tributárias que eu acompanhei. Nos 12 anos de deputado, eu sempre fui da Comissão de Finanças e Tributação. É a segunda mais importante comissão. Tem a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois tem a CCJ, onde passam todos os temas tributários, financeiros, econômicos, fiscais e assim por diante. Nós chegamos num determinado momento de uma reforma tributária, depois de 2 anos de intenso trabalho, e chegamos ao presidente da Casa, o presidente da Câmara, e diz assim, ó, nós estamos devolvendo, não é concluso a reforma tributária. Estamos lhe entregando para dizer, para a gente zerar e jogar na lata de lixo a reforma tributária. Por quê? A reforma tributária, como esta que está sendo aplicada agora a partir de 2027, ela nasce sempre com o intuito de racionalização, de diminuição de imposto, de benefício ao contribuinte, e quando ela acaba sendo votada, ela já perdeu o seu escopo inicial. Ou seja, ela é mais burocrática do que a anterior, ela é mais cara do que a anterior, porque o governo está preocupado em não abrir mão de 1 centavo de
de receita. Então, precisamos adotar um modelo totalmente diferente. Nós não podemos manter mais esse preceito de estoques, de estoque de tributos, onde você credita e debita. Tem que aplicar o modelo americano, o tax-free, onde você vai no supermercado e você compra lá o teu conjunto de compras, um produto, digamos, o nosso ICMS. Você compra um produto, você compra uma aspirina, 2% de imposto. Se compra arroz e feijão, 3%. Se compra uma garrafa de uísque, 12%, 15%. Tá? Não é tudo parelho. Mas o mais importante é assim, você faz uma compra de R$100 e depois diz lá 17 ou 15 reais de imposto. Aí você paga os 100 e mais o imposto. Qual é a grande vantagem disso? Você coloca o dinheiro na mão do comerciante. E se daí ele não recolher esse imposto, ele se torna infiel depositário. Porque hoje o nosso imposto ele é tudo misturado. Ele é de contribuinte, mas ele não tem compromisso. Né? Nos Estados Unidos, se um comerciante não recolher o imposto que você deu para ele na mão dele, qualquer delegado de polícia, qualquer denúncia, prende o cidadão. Tá? E aí não tem, é seco. Eu comprei um celular, paguei, quanto é a carga dele? 5%, paga 5% a mais. Não é embutido 500 tipos de imposto e tal. Essa racionalização tem que acontecer. É preciso criar uma emenda constitucional limitando a carga tributária do Estado. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, pagam 25% de imposto sobre o produto interno bruto. E olha que o produto interno bruto dos americanos é quanto? 7, 8, 10 vezes mais do que o do Brasil. Né? Nós aqui estamos chegando a 35%, 40% de tudo que se faz, de tudo que se produz, né? Desde a agricultura, do agro, até do sagrado salário do trabalhador, se paga 50% de carga tributária. Agora, aonde nós vamos chegar? Que prosperidade nós vamos alcançar mantendo este modelo? Mas não era hora de nós termos ali lideranças, pessoas melhor preparadas? Quando o senhor fala sobre isso, me remete aqui ao meu pensamento, né? Aí quando o senhor fala do governo federal, desse governo que gasta muito, né? O governo Lula, e dessas inseguranças que a gente tem observado aí, e a população não tem observado atentamente. Agora, os nossos deputados, os nossos senadores, muitos atrelados, ou às vezes, em muitas situações a gente observa, e o povo fala isso, e muita gente questiona, eles estão mais preocupados em se eleger, eles em ser populares, não é, para poder estar lá, mas efetivamente se debruçar e estudar para ter conhecimento, para fazer o país andar, mas parece que muita gente não tem essa preocupação. Veja, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, ele é um corte transversal da sociedade. Ele representa exatamente o tipo de cidadão que nós temos. Lá tem uma quantidade pequena de deputados que representam uma pequena quantidade da população, que são pessoas que têm vontade de fazer, que são honestos, que são corretos, e que vão lá de forma institucional. Abaixo disso tem os medianos, né, que jogam um pouco de interesse, fazem um pouco de trabalho parlamentar adequado, mas a parte de cima da pirâmide, a quantidade maior, mais de 50% dos parlamentares, vai lá pensando na próxima eleição. E aí criou-se um nefasto sistema de despachante. Tá? Hoje, a maioria dos deputados que está lá são despachantes de emendas. Estão preocupados em levar recursos aos seus municípios, às suas bases eleitorais, pensando na próxima eleição. Eu sei porque eu ando aí, a primeira coisa que um cidadão de uma cidade, de um reduto eleitoral, pergunta assim: seu Alfredo, o senhor foi deputado, o que o senhor trouxe para mim? Tá? Ele está preocupado em ter algum benefício. Tá? E aí, enquanto isso não for modificado, nós não teremos
deputados e congressistas lá preocupados em mudanças profundas que a sociedade exige Isso e que tem que ser implementado. Isso tem contribuído, inclusive, para a corrupção. O Álvaro Dias, Claro. ex-senador, esteve sentado aí nessa cadeira e disse que boa parte desse dinheiro de emenda vai para o bolso de gente aí. Claro. Ou já é carimbado e fica lá, olha, eu vou te mandar. Veja, os deputados tiveram nos últimos tempos 50 milhões, são 10 milhões de dólares de emendas. Ele não precisa pegar o dinheiro de volta. Ele combina lá com o empreiteiro, com aonde vai alocado o recurso, ele deixa lá acumulando e minha próxima eleição já está aí o dinheiro e tal. Então, diretissimamente ele gasta pouco, mas o dinheiro dele já foi alocado antes lá através das emendas. Então, nós temos emendas individuais, nós temos emendas de bancada, que são os deputados, 30 deputados recebem emendas aqui para dividir entre eles, e daí nós temos as emendas de comissão. Por exemplo, você é participante de uma comissão de trabalho ou de transporte e tal, também tem emendas para aqueles deputados que trabalham naquela comissão. Então, é um toma lá da cá sem tamanho. E como mudar esse modelo, Alfredo? Qual que é a saída? Tem jeito? Gente com coragem e determinação que queira ir lá fazer a diferença. A população, os eleitores, podem mudar isso. Só se Na hora do voto. Só se mudam as coisas no país através do voto. Seja desde um vereador, desde um prefeito, deputado estadual, principalmente o legislativo nacional, que precisa ter uma ruptura total, né? Institucional total, e que nós podemos dizer que não é só do legislativo. Hoje, todo o sistema, sinceramente, todo o sistema está contaminado. Seja o legislativo viciado, seja o executivo, não precisa nem dizer das mazelas que se faz hoje no governo, né? Benefícios para deixar as pessoas cada vez mais necessitadas do governo, esperando ele com a mãozinha ali pro grãozinho de milho para a próxima eleição. O judiciário, então, nem se fala, né? Não preciso eu aqui dizer nada, a população sabe das mazelas do judiciário. Então, nós temos um sistema absolutamente viciado. Se você me disser qual é a fórmula, acredito que nem você, nem eu vamos saber qual é efetivamente o caminho, mas que há que se fazer mudanças importantes para que a próxima geração tenha um alento, né? Um alento de prosperidade, um alento de formação acadêmica, de formação educacional, né? Que eu entendo que o governo deveria se preocupar com pouca coisa e fazer bem feito, né? O que o governo tem que fazer? Ele tem que cuidar da saúde do povo, dotar os hospitais, o SUS de estrutura, para que ele possa ter atendimento efetivo, né? A gente está cansado de ver de pessoas que estão... eu tenho pessoas do meu relacionamento próximo que falam, olha, eu estou com um problema assim, daí, olha, o meu exame está marcado para daqui 4 meses. Se ele tiver uma coisa grave, até lá ele sucumbiu. Né? Eu tive um caso, Zé Roberto, no meu período de deputado, eu coloquei numa emenda o único equipamento de colonoscopia e endoscopia aqui em Cascavel, público, no hospital universitário. Na época a gente chamava hospital regional. Quando a máquina foi implantada, tinha 2.000 pessoas na fila para fazer exames de endoscopia e colonoscopia, que o exame retal ele é um dos mais importantes porque ele é ali a consequência, por exemplo, de próstata, de tudo isso, que são as doenças hoje dos homens, mas muitas e muitas pessoas sucumbiram, morreram antes de eles serem atendidos. Então, é isso que ele tem que fazer.
colocar equipamento em tudo que é lugar que possa atender. Ele tem que cuidar da segurança, tá? Ele tem que cuidar da justiça. Né? O governo não deve se preocupar em ter equipamentos. Né? Vou dar um caso. Olha o Correio, por exemplo. Hoje tem tantas empresas de express, de encomendas e tal, que fazem um serviço tão bem feito quanto o Correio. Né? Mas é uma mazela, é um feudo que tem dado um prejuízo gigante para o Estado. Né? Outro dia eu ouvi o presidente reclamando da privatização da BR Distribuidora, falando, nós precisamos voltar a ter posto de gasolina. O que é o governo para ter posto de gasolina? Ele tem que estar preocupado em explorar o petróleo, que é a função da Petrobras. E nem essa não precisaria ter. Então, é preciso, sim, quebrar inércias e fazer com que mudanças importantíssimas acabem acontecendo na nossa República. A população precisa ficar atenta, não é? É um processo demorado, não acontece da noite para o dia, mas esse sistema precisa mudar, não é? Eu acho que, quanto a isso, a grande maioria das pessoas que nos acompanham, as pessoas tenham essa consciência. A gente estava falando aqui sobre empreendedorismo, enfim, mas a gente acabou indo para esse lado da política. Afinal de contas, o senhor foi deputado por 3 vezes e tem alguns que só seguem carreira política mesmo, aí vira uma carreira política, aí tem aposentadoria, tem uma coisa ou outra, que às vezes é um direito, né? O senhor abriu mão da aposentadoria como política? Olha, alguns verdade, amigos, isso? Às vezes, numa roda, brincadeira, eles me perguntam, e aquela verbinha lá da Câmara, que você foi 12 anos deputado, como é que é? Continua vindo? E aí eu frustro eles ao dizer que eu não tenho 1 centavo de aposentadoria dos 12 anos que eu estive lá. O senhor abriu mão? Eu abri mão da aposentadoria e eu sou aposentado como todo cidadão tem direito. Eu contribuí 45 anos, tenho 45 anos de contribuição e hoje eu tenho uma modesta aposentadoria fruto desses anos todos de trabalho e de contribuição. Não tenho e nunca tive aposentadoria da Câmara Federal. Mas é um direito que o senhor tem. É um direito, mas inclusive eu demorei mais de 10 anos para requerer a minha aposentadoria do INSS, porque eu achava constrangedor. Eu estou ganhando, estou sendo remunerado, o deputado tem, ele tem um valor que ele recebe, e eu falei, por que eu vou receber aposentadoria dupla? E hoje qual seria esse valor? Tem mais ou menos ideia? Hoje eu recebo aí uns 5 mil, 6 mil reais de aposentadoria. Mas se fosse aposentado como deputado, corresponde a quanto, mais ou menos? Seria hoje 30, é o salário integral do deputado, de 37 mil reais. E esse dinheiro o senhor não recebe por mês? Não recebo e olha só que nunca mais vou né? receber. Nós temos o senador, o Álvaro, sempre pregou o Álvaro isso Dias, também, se você entrevistou ele, o Álvaro Dias também foi um dos que abriu mão de aposentadoria pública decorrente dos mandatos que ele teve. Então, eu também fiz isso. Né? Achava que isso era uma coisa decente, porque, aliás, eu demorei para requerer a minha aposentadoria pelo sistema público, pela Previdência, e eu só pedi a aposentadoria depois que eu saí da Câmara, porque como eu ganhava remunerado como deputado, eu achei que aquilo não era decente. Eu recebi o salário e, ao mesmo tempo, recebi a aposentadoria. Então, eu só requeria a aposentadoria depois de saído da Câmara. Acho que é um respeito com o dinheiro público, é um respeito com o cidadão que me levou na época lá ao Congresso Nacional. Então é assim que eu fiz. Se o senhor estivesse recebendo hoje 37 mil reais por mês com essa aposentadoria, o senhor estava desconfortável, a consciência não lhe deixava tranquilo. Eu poderia hoje estar recebendo os 37 mais os 6 mil que eu recebo do INSS. Não seria nada ilegal, mas a consciência não me permite o senhor ter essa conduta. Não é que faz falta, todo o dinheirinho é bom, mas tem que trabalhar
para conseguir. E durante esses 12 anos, e isso já é um reflexo, né, para quem está nos acompanhando, o senhor não teve nenhuma situação adversa durante os 12 anos na vida pública? Não tive, eu posso dizer que o meu trabalho parlamentar desses 12 anos foram absolutamente claros, limpos, transparentes, e não estou atrás de currículo, não estou atrás de título, mas eu me orgulho de ter sido deputado federal por esses 12 anos. Tenho comentado muitas vezes, a minha equipe já me criticou porque muitas coisas eu acabei não divulgando como deveria divulgar, mas eu fui relator de projetos assim a nível institucional, eu diria que grandiosíssimos, né? Um dos períodos meus de deputado, o presidente Michel Temer foi o presidente da Câmara, e ele me chamou, sabedor de que eu era conhecimento da causa. Eu fui relator de um dos projetos financeiros mais importantes do país em 2008, 2009, quando houve a quebra do Lehman nos Estados Unidos e nós tivemos o subprime e uma crise financeira global, né? E aí ele me chamou porque nós entramos na Basileia III, que era, por causa da crise, reduziu-se a alavancagem dos bancos. Ou seja, os bancos iriam poder, com a crise, faltando dinheiro, iam ter que emprestar 20% a menos de todas as suas carteiras, né? E eu consegui criar um mecanismo de aumento de capital através de créditos de difícil liquidação para aumentar o capital dos bancos de tal forma que a redução dos 10 anos para 8 e dos 8 com mais capital representava o mesmo volume de dinheiro no mercado, né? Isso ajudou Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, assim, em milhões. Eu me lembro na época que isso dava assim, algo como uns 3% do PIB, né? E foram coisas assim, participei, por exemplo, do Código Florestal, né? De muita coisa. Tem um projeto até que eu queria colocar, mas que acabou não sendo aprovado, que era dos corredores biológicos, que se eu tiver oportunidade, em algum momento eu quero implantá-los. Corredor biológico significa o seguinte, que uma onça do Parque Nacional do Iguaçu possa ir para a serra, lá no litoral, passando ele todo por alguma vegetação nativa, né? Cobrindo estradas, pontes e tal. Fui relator do marco regulatório. Nós estamos chegando ao final do podcast, mas eu me sinto provocado a lhe fazer essa pergunta, Alfredo, diante de todo esse conhecimento, quem está nos acompanhando, e tem pessoas ligadas aí ao setor produtivo, pessoas que conhecem e sabem dessa experiência do senhor, eu tenho certeza que o senhor é provocado a voltar. O senhor está afiliado a um partido, ao PRD, é isso? Sim, eu assumi a presidência do PRD, Partido Renovação Democrática, que foi fruto nos últimos anos da fusão de vários partidos, inclusive do velho PTB de Getúlio, faz parte hoje do PRD. Tem mais de 80 mil filiados, é de uma linha que faz o meu escopo liberal, conservadora, livre iniciativa e tal. Eu sou o presidente e nós montamos uma federação para disputar as eleições agora em 2026. Então, no dia 5 de agosto, eu vou colocar o meu nome à disposição da convenção e tem tudo para eu ser candidato a um mandato federal, depois de ter tido um intervalo de 2 mandatos, com muita vontade, muita disposição. As pessoas perguntam, mas por que, Alfredo? Por causa daquilo tudo que nós falamos agora há pouco. Não, e o senhor tendo conhecimento e sabendo da necessidade, o senhor não pode ser omisso.
Então, eu digo assim, ó, se as pessoas que têm capacidade, conhecem as coisas, não forem lá ocupar o seu espaço, alguém com certeza menos qualificado vai tomar conta daquele pedaço. Não adianta reclamar depois, né? E como eu disse, eu tenho vontade, tenho disposição, o meu 7.0 Turbo ainda está em funcionamento e eu quero encarar para mostrar hoje, numa dimensão totalmente diferente, um novo trabalho, mais vontade, mais forma de representar o Estado do Paraná e lá trabalhar por leis que sejam importantes para a nossa sociedade. Foi o que a gente começou a falar, né? Empreendedorismo e com 7.0. Então, 7.0 Turbo, o senhor está firme e forte para poder contribuir muito. É isso aí. Muito obrigado pela entrevista. Beleza, abraço a todos. Alfredo Kaifer, conversando conosco, empresário, foi deputado federal por 3 mandatos. Eu lembro que você pode nos acompanhar, acompanhe as entrevistas no canal do YouTube. Não é inscrito ainda no canal do YouTube? Inscreva-se agora e acompanhe, ative o sininho para receber lá as notificações, receber os conteúdos. Aqui a gente tem aberto espaço para todas as correntes de pensamentos, as linhas de pensamento. Falamos de economia, de política, enfim, são vários assuntos importantes para que você possa refletir e tomar também a sua decisão, não é? A gente pode mudar esse país se nós tivermos esse compromisso e cada um pode fazer a sua parte. Você acompanha também o Jornal O Paraná, o impresso, não é assinante? Pode se tornar um assinante do Jornal O Paraná. Tem o Jornal O Paraná online, o paraná.com.br, as redes sociais, as mais diversas plataformas, o Jornal O Paraná sempre atualizado também aí com a tecnologia. Você pode acompanhar informações resumidas no Facebook, no Instagram. Seja um seguidor também do Instagram do Jornal O Paraná, que só cresce. Já estamos perto de 20 mil seguidores, não é? Crescendo muito desses últimos meses. Venha conosco e até o nosso próximo encontro.